Olá, aqui é o Thiago do canal da Capo Viagens e hoje eu vou te mostrar quais são os piores lugares do avião e como você deve evitar. Nada mais chato de pegar um lugar ruim no avião e isso acontece com frequência. Com essas dicas que eu vou te dar, eu tenho certeza que você a partir de agora sempre vai escolher um lugar bem legal para ficar dentro do avião, bem mais confortável, com muito mais tranquilidade. Claro que aqui a gente tem algumas dicas, algumas informações extremamente importantes, mas lembra também que a gente tem aquela questão do bom senso, né? Nem sempre a gente consegue, de fato, escolher um lugar certo. Inclusive na Latam, por exemplo, já não é possível mais escolher o lugar no assento e todas essas empresas, elas te cobram também para escolher assentos antecipadamente. Mas com as dicas que eu vou te contar aqui, acho que vai ficar tudo mais fácil, mais tranquilo para você, tá? Uma coisa bem legal e que eu acho maravilhoso é que a Capo Viagens te ajuda na hora de escolher os assentos caso você tenha, claro, algum tipo de dificuldade, tá? O check-in ele é feito no final, né? O check-in gratuito, que eu digo, onde você pode escolher os assentos de forma gratuita, ele é feito próximo do voo, com mais ou menos 24 horas a 48 horas antes do voo, eles liberam essa escolha de assentos. As minhas recomendações são bem simples aqui, mas é claro que você conta também com a nossa equipe aqui da Capo Viagens, caso você tenha alguma dificuldade ou que não consiga fazer algo, tá? A Capo Viagens é líder em venda de passagens aéreas, é a empresa aqui que eu trabalho, realmente é uma empresa grande, é uma empresa que tem muitos funcionários, que tem uma nota máxima também no Google. Se você jogar Capo Viagens no próprio Google, que a empresa tem nota 4.9 em 5 e mais de 1.526 comentários, o que significa que é uma empresa extremamente atenciosa e que a gente vai te ajudar aí no que a gente puder para você ter o máximo de conforto possível e uma experiência perfeita, tá? Chega de enrolação, vamos aos piores assentos aí no caso do avião. O primeiro assento que você sempre deve evitar são os assentos do meio, tá? Isso em qualquer fileira. Os assentos do meio, você acaba ficando meio que espremido, né, entre outros passageiros. Isso acontece muitas vezes quando você está viajando sozinho. É uma coisa completamente normal, às vezes não dá para mudar o assento ou coisa do tipo, mas volta naquele lance do bom senso que a gente começou aqui o vídeo. Se você está vendo que o voo está mais vazio, está mais tranquilo, nada te impede de pedir, por exemplo, a aeromoça para mudar de lugar, tá? Então esse tipo de coisa eu sempre faço, tá? Nas minhas viagens. Se eu vejo que o avião tem muitos lugares vazios, eu peço a aeromoça para trocar de lugar, caso eu não me sinta confortável. Muitas vezes, às vezes, fica com vergonha ou acha que não deve fazer isso, e é pelo contrário. Eu acho que sim, você pode perguntar, né, com toda a educação do mundo para a aeromoça, né, para fazer essa mudança de cadeira e, geralmente, em 99% das vezes, eles vão deixar sem problema nenhum, com um sorriso no rosto, tá? Então, se você vê que o avião está mais vazio, pode sim trocar de lugar, que não há grandes problemas nisso, tá bom? O assento do meio, então, é o maior vilão quando a gente fala de voos, né? Principalmente voos mais longos. Aqui dentro do Brasil não é tão problemático, porque o voo mais longo aqui é coisa de 3 horas de viagem, que fica até tranquilo. Mas um voo internacional, isso aí pode ser uma dor de cabeça. Bom, a segunda coisa são os assentos do fundo, você sempre deve evitá-los, tá? Principalmente aqueles últimos assentos que ficam próximos das paredes, por 2 motivos. O primeiro é que realmente você não consegue reclinar a cadeira, tá? Parece que eles são até mais duros de sentar e realmente não são interessantes, acho que para ninguém, né? Além disso, você tem outro problema também, que seria a questão do banheiro estar próximo. Banheiro próximo dá muito barulho, pode dar cheiro, né? Tem o barulho da descarga, movimentação, então não é uma área legal. Então fuja sempre das últimas fileiras, aquelas últimas fileiras mesmo do avião que não vale a pena. E em terceiro lugar nós temos as fileiras próximas, né? Os assentos próximos da saída de emergência. Na saída de emergência, geralmente, né, a saída de emergência em si, o assento deles, eles não reclinam. Então de fato você tem que tomar cuidado em relação a isso, porque se ela não reclina, as próximas delas também tendem a não reclinar. Cada avião vai ter uma configuração diferenciada, mas é claro que você tem que ficar mais esperto em relação a isso. Uma dica que eu te dou é uma dica assim, totalmente fora, que eu costumo fazer bastante, na hora que eu posso escolher, né, provavelmente na Gol ou na Azul, quando eu vou escolher os meus assentos, é uma dica bem malvada, mas eu faço isso muito e eu nunca vi isso ninguém falar, né? Eu sempre escolho as cadeiras
da esquerda, né, que seria a cadeira da janela, quando eu estou de duas pessoas, né, eu e minha esposa, por exemplo, e da cadeira da janela e a cadeira do corredor, e deixa do meio sem ninguém, tá? Porque a chance de alguém escolher a cadeira do meio é muito pequena e acaba que a gente vai junto ali sem 3 pessoas, no caso vai só 2 pessoas, tá? Nem sempre funciona, pode ser que o voo tá muito cheio e a pessoa acaba, né, ficando na cadeira do meio, mas aí eu peço para trocar, fica eu, minha esposa e a pessoa, e sem problemas eu consigo trocar. Mas é uma estratégia que você pode utilizar aí, não é das mais certas aí, né, éticas na verdade, mas é uma coisa que sempre funcionou muito bem para mim, para pegar, né, para ficar mais confortável em relação às cadeiras. Infelizmente, a gente tem também várias situações que não tem como a gente controlar. Os voos que eu viajei ultimamente também foram muito, muito cheios, tá? Então, infelizmente, tem coisa que não dá para fazer. Coisa muito importante também é que você tem que ser o máximo de educado. Existem muitas pessoas hoje inconvenientes, né? E a gente tem que relevar ao máximo para a gente ter uma tranquilidade aí no voo como um todo. Outra coisa importante também é os assentos do meio. Os assentos do meio pode ser um problema também para muita gente, apesar de que para mim eu acho que não faz tanta diferença. Os assentos do meio, eu falo do meio, das fileiras do meio, o que pode acontecer é que às vezes o avião pode liberar, né, a saída das fileiras da frente e também liberar as saídas das fileiras de trás. Então a do meio, na teoria, você demoraria mais a sair. As pessoas que sentam no fundo geralmente ficam mais ansiosas para sair, né, do voo. E agora com essa lei nova que está rolando há pouco tempo, tá, da Anvisa, geralmente as pessoas vão saindo nas fileiras, por exemplo, 1 a 10, aí o pessoal vai saindo, 10 a 20, aí sai, né, para manter uma organização. Antigamente saía quem levantasse primeiro, era uma zona, né? Então isso mudou muita coisa e ficou muito mais organizado, vamos dizer assim. Mas em alguns voos, sim, é possível você sair pela porta de trás também. Então as pessoas que estão lá atrás saem primeiro. Então, na teoria, as pessoas que sentam na fileira do meio sairiam por último, tá? Mas isso nem sempre ocorre. Eu acho que não tem porquê também você se preocupar muito com isso. Eu gosto de sentar nas fileiras da frente, que são as melhores. Você sai antes, né, no avião, e é mais fácil dessa forma, tá? Evite sentar em escolher assentos próximos da área de cozinha ou de banheiro também, porque a movimentação é muito grande. Isso vai te atrapalhar muito, principalmente em voos internacionais, voos longos, tá? Pode incomodar bastante o pessoal. Mas basicamente essas são as minhas dicas assim chave, tá? São os voos que você deve se preocupar mais. E por último, eu vou te falar uma coisa que é um bônus aqui, que sinceramente eu fui descobrir isso depois de muito tempo. Existem assentos, fileiras, né, em alguns aviões que não tem janela. Olha que loucura. Parece que tem janela, mas não tem, é só uma parede, né? Então toma cuidado também e procura se informar se realmente é uma parede ou uma janela ao qual você vai sentar, tá? Todos os aviões basicamente têm isso. São poucos, né? São poucas fileiras, mas todos os aviões, basicamente, eu confirmei eu confirmei de fato isso e realmente acontece. Tem fileira que parece que tem janela, mas não tem, é uma parede. Tá? Então é muito angustiante, né? Você sentar na janelinha para ver tudo lá de cima e, na verdade, tem uma parede na sua cara. Então essas são as dicas aí para você evitar esses tipos de lugares. Como eu te falei, eu acho que é muito mais interessante nunca pagar, tá, por assentos, ok? Antecipadamente. Você comprou a passagem aérea, você aguarda o check-in chegar, tá? Fazer o check-in, a área de fazer check-in, e aí sim você vai escolher os assentos de graça. Geralmente quem paga assentos antecipadamente é quem não sabe disso, tá? Mas é de graça, e quando você escolhe, geralmente tem muitos lugares para você escolher. Eu, por exemplo, nunca tive problemas, tá? Para escolher os lugares que eu queria, de fato, pegar, tá? Mas fica aí as minhas dicas. Eu acho que vai ajudar muita gente. Tem essa dica aí também que ficou top, né? Dos lugares e tudo mais. Que eu acho que pode te ajudar bastante nessa aventura aí de escolher assentos no avião, beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Thiago da Capo Viagens. A Capo ela oferece várias passagens aéreas com preços de até 70% de desconto. Tá todo mundo comprando na Capo Viagens e tá sendo a melhor experiência da vida das pessoas aí comprar uma empresa tão boa, com qualidade tão alta e tão tranquilo de lidar. Como eu te falei, a Capo é a única empresa que
e te ajuda até a escolher assentos no avião com tranquilidade. A gente faz isso com o maior respeito e o maior carinho, né, com nossos clientes também. Temos atendimento 24 horas no Facebook, Instagram e também no WhatsApp, o que vai te facilitar muito aí e vai tranquilizar aí toda essa experiência, que é comprar passagens aéreas e voar com tranquilidade, pagando pouco. Vou ficando por aqui, meu nome é Thiago da Capo Viagens, espero que você tenha gostado desse vídeo, tudo de bom para você, um forte abraço e a gente se vê amanhã com mais dicas, tá bom? Até mais!